Olá, igreja, aqui é Pastor Mário. Estamos nesse momento aqui para fazer a nossa reflexão. Para isso, eu vou convidar você a ler o livro de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41, onde diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome. Nesse momento eu te peço, por favor, Pai, edifica a tua palavra nos nossos corações, nos fortalece, reanima-nos, nos dá ânimo, Senhor Pai, nos impulsiona. Eu te peço, enche-nos, Senhor Pai, com o teu Espírito Santo, com a fé em ti. Eu te peço, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos e irmãs, igreja, não é novidade para ninguém que estamos vivendo um dos piores momentos da história humana, né? Um momento único, um momento de pandemia, um momento de despedidas, de dor, de perdas, de números crescentes, né? Todo dia aparece um número novo, porque os números são acumulativos, então ele vai sempre crescendo, de novas pessoas contagiadas, de novas pessoas indo a óbito. Muitas dessas notícias, pessoas que são próximos a nós, que nós gostamos, pessoas que já tiveram uma passagem pela nossa vida e que nos marcaram. Fora isso, a grande corrupção, pessoas se aproveitando desse momento em todo o nosso país, um aumento, um disparo do preço das coisas. Estamos vivendo momentos terríveis, momentos de distância entre um e outro, onde não podemos nos abraçar, nos consolar, igrejas fechadas que nos fazem muitas falta, né? Alguns falam assim, não é essencial. Eu concordo num ponto e discordo no outro, porque realmente não é essencial, não é sábio que a gente esteja agora reunido em aglomeração, mas se pararmos para pensar, a igreja ela é essencial para a vida humana, né? De estarmos juntos, né? Como várias brasas juntas, a fogueira ela fica mais viva. Nós precisamos disso para nos consolarmos, nos fortalecermos, um ao outro fortalecer a nossa fé, a nossa esperança que temos em Cristo, com o nosso testemunho, com a nossa presença. Isso é, não termos isso é terrível. Então estamos num momento muito difícil e quando a gente lê esse texto agora, a gente para refletir. Estamos num momento muito difícil, talvez como aqueles homens passaram ali naquele barco, onde um grande vento, o texto lá no grego fala a palavra mega, então um mega vento, né, vem contra aquele barco, ao ponto quase de eles irem a pique, de eles naufragarem e todos perecerem. Então, tanto eles lá como nós aqui, eles e nós temos nessa caminhada na nossa vida a presença de Jesus. Eles o tinham fisicamente e nós o temos através do seu Espírito. E isso faz toda a diferença para cada um de nós, porque nós vivemos com Jesus. E é quanto a isso que eu quero refletir com você nesse momento, vivendo com Jesus. Então, vivendo com Jesus,
Em primeiro lugar que a gente precisa refletir é que nós não temos, vivendo com Jesus, garantia de ausência de problemas. Veja, os discípulos, eles tinham ali a presença física de Jesus, eles estavam cruzando o mar da Galileia e a presença física de Jesus era com eles. Jesus estava ali no barco da vida deles, junto com eles, mas isso não foi garantia de eles não terem problemas. Eles tiveram problemas, né? E não foi um probleminha pequeno, não foi um ventinho, né? O texto, como eu falei, fala na palavra, no termo mega. E a gente sabe que mega se refere a algo muito grande, né? Existe um supermercado, mas o mega mercado, né, ele é algo muito maior, né, muito mais amplo, que oferece muito mais produtos, né, ou seja, é algo muito maior. Então, eles enfrentaram um mega vento ali naquela situação e eles quase morreram, né? O barco quase se encheu d'água e eles poderiam ter morrido. Então, a presença de Jesus não significa que a gente não vai ter dificuldades, problemas na nossa vida. Isso na história toda da igreja, né? Não foi só ali com aqueles homens e nem nós agora. Se a gente parar para verificar o início da igreja, a igreja primitiva teve muitas dificuldades, teve perseguições, né, na história do cristianismo todo. Os primeiros missionários no Brasil, estamos em campanha de missões nacionais, sofreram também dificuldades, né, tiveram que se adaptar aqui ao nosso calor, ao nosso clima, às perseguições, as desconfianças das pessoas, né? Por que essas pessoas estão vindo para cá falar de Cristo, né? E hoje também nós enfrentamos as nossas dificuldades e é uma dificuldade também terrível, né? Uma dificuldade terrível que estamos passando nesse momento de pandemia, fora as dificuldades da nossa vida diária, mas eu e você na nossa caminhada nós temos Jesus Cristo e isso faz toda a diferença. Ele está conosco nessa caminhada, mesmo em meio às dificuldades. Nós não estamos sozinhos. Creia nisso, né? Em segundo lugar, eu quero refletir com você que vivendo com Jesus, nós não ficamos dispensados de fazer o que nos cabe. Nós não estamos dispensados de fazer o que um cristão deve fazer, né? Os discípulos eles estavam ali naquela situação apavorados, com um grande problema, não sabiam o que fazer, já achando que iam morrer, né? E eles vão lá acordar Jesus, né? Começam a sacudir Jesus lá. Tô, assim, o texto não fala isso, mas eu estou aqui, né, conjecturando. Então, eles vão lá sacudir Jesus e já reclamar com Jesus, né? Será que não importa que a gente morra, não que a gente pereça? Né? Lá no texto diz, não te importa que pereçamos? Como diz, pô, faz alguma coisa aí, a gente vai, né, a gente vai morrer, vai, mas eles vão lá mais num tom, parece que é mais num tom de reclamação, né? E os discípulos, eles não estavam dispensados de fazer a sua parte, né? O que eles precisavam fazer, né? Tanto que o que Jesus fala para eles assim, né? Que vocês estão tímidos, né? Estão tímidos. Por que vocês estão assim tímidos, né? Depois que ele acalma tudo. E algumas versões dizem, usam o termo medrosos, mas alguns estudiosos do grego dizem que o melhor termo seriam covardes, né? E nós não podemos ser tímidos em relação a Jesus, nem medrosos, nem muito menos covarde. A Igreja de Cristo ela continua, se não junta presencialmente, próxima, mas ela permanece unida em comunhão de forma remota, em comunhão uns com os outros e em comunhão com Cristo, e nós devemos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte, pastor? É falar, é testemunhar, é ajudar quando estiver no nosso alcance, é orar. Nós devemos continuar trabalhando com a certeza de que Cristo é a nossa vitória. E nós podemos fazer isso? Não, claro que podemos. Nós deixamos de fazer aquilo que é essencial nesse período de pandemia. Alguma família deixou de ter acesso às farmácias, aos supermercados, ao açougue,
não é, a consultas médicas. Não, nós continuamos a praticar essas coisas porque não podemos deixar de fazê-las. Deixamos de trabalhar aqueles que trabalham? Não, porque precisam fazer. Não é? E no nosso trabalho, no supermercado, na consulta médica, podemos e devemos testemunhar de Cristo, levar a palavra de esperança para as pessoas que estão também desesperadas e estão com medo, apavoradas com essa doença, né? Com medo de perder a vida, de morrer ou de perder pessoas queridas, né? Seus entes com mais idades ou com comorbidades. E você deve falar de Cristo, você deve dobrar joelho, deve orar, né? Pedir de maneira fervorosa, não em tom de reclamação, mas pedir a Ele também que Ele venha nos abençoar. Nós não estamos dispensados de fazer o que nos cabe. A nossa missão era, enquanto viver aqui na terra, é testemunhar de Cristo às pessoas, é falar de Cristo às pessoas. Nós não deixamos de fazer aquilo que é essencial e muitas obras do Senhor também não pararam. Por exemplo, o projeto Mãos Unidas, que ajuda pessoas necessitadas. Obviamente, aqueles irmãos que estão participando não são irmãos que estão em grupos de risco, não têm comorbidades e nem têm idade avançada e continuam a trabalhar e abençoar vidas. E eles estão certos, não podem parar, né? Porque tem muitas pessoas que necessitam muito dessa palavra de esperança, que é a palavra que nós temos, que é a palavra de salvação, que é a palavra do Senhor, que precisam da presença de Jesus, e nós devemos também sustentar eles nesse trabalho, sustentar missões, né, no Brasil todo, com as nossas orações, com as nossas contribuições. Nós, às vezes, não podemos estar lá no Projeto Mãos Unidas, mas podemos orar, podemos abençoar, né, com uma oferta ou com uma palavra de esperança, alguém que você vê lá trabalhando, né, incentivando ele, seu trabalho é excelente, continue assim. A gente pode abençoar e continuar fazendo o que nos cabe de várias formas e de formas criativas. A gente não deve parar, nem eu nem você. Em terceiro lugar, vivendo com Jesus, então a gente já falou, né? Só para relembrar, a gente já falou, vivendo com Jesus não temos garantia da ausência de problemas. Vivendo com Jesus, não ficamos dispensados de fazer o que nos cabe, né? A nossa missão. Em terceiro lugar, vivendo com Jesus, temos a garantia de um final feliz. Veja, Jesus estava no barco, e ali os discípulos não tinham, pela presença dele, garantia de que eles seriam dispensados, né, de que eles não teriam problemas, desculpe, e eles também não foram dispensados de fazer a parte deles, que era crer sempre. Mas eles tinham uma garantia. A garantia, quando Jesus está vivendo conosco, caminhando conosco, é que a gente vai ter um final feliz, né? Mesmo quando surgir o mega problema, né, a mega dificuldade, o mega desastre nas nossas vidas, quando surgir a perda, a dor, a ausência daqueles que a gente ama, daqueles que são queridos e que tanto nos causa dor a ausência daquela pessoa a quem amamos junto da gente, né? Mesmo assim a gente vai ter mesmo em meio a tudo isso, a gente vai ter a presença de Jesus e a garantia dele, que somos vitoriosos, que temos vida com ele, que ele nos conforta, que o seu Espírito está presente conosco, nos abençoando, nos dando segurança, nos firmando nele mesmo e nos garantindo um final feliz, onde estaremos junto com ele uma eternidade inteira para louvá-lo e bendizê-lo. Jesus diz, né, para a gente que no mundo nós teremos aflições, mas ele venceu o mundo. Ele é maior do que tudo isso que está passando, que a gente está passando. Ele é maior do que essa pandemia, ele é maior do que a corrupção, ele é maior do que as nossas dificuldades, ele é maior do que a falta de esperança que o mundo nos apresenta. Ele é a nossa viva e eficaz esperança, ele é a nossa garantia de vitória, é ele quem nos concede o final feliz. Que Deus te abençoe e te guarde. Um beijo no coração desse pastor aqui, tá bom? Fica na paz.